Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Em Lucas, no capítulo 15. A partir do versículo 11. Talvez seja um texto conhecido por você, mas eu gostaria que você o acompanhasse todo, por favor. Aqui na minha versão diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus, que texto lindo. Eu sei que isso não aconteceu de verdade quando Jesus falou essas palavras, mas ele estava relatando a minha vida. Espírito Santo, o Senhor é quem conduz tudo, o culto é para o Senhor. Conduza as minhas palavras, Senhor, da forma que o Senhor desejar, para que encontre morada nos corações que o Senhor espera, e que saiamos daqui avivados pelo teu poder e a tua graça. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, amém. Você pode se assentar, por favor.
Hoje eu não vim contar para vocês uma história que você talvez já conheça, mas sim a profunda mensagem que está dentro desta parábola, que provavelmente é a mais conhecida. Hoje eu não vim aqui para te falar de algo que você talvez já conheça, mas eu quero te falar sobre algo extremamente escandaloso. Eu não sei se você percebe nestes versículos que lemos, mas o escândalo que é esta parábola é incrível. Hoje eu vim falar de coisas que não fazem sentido na cultura dos homens, mas é o único sentido na cultura do céu. Existem 3 personagens nesta parábola que Jesus conta aos fariseus: o filho mais velho, o filho mais moço e o pai dos 2 filhos. Jesus, através das parábolas, ele comunicava verdades intrínsecas ao reino de Deus. Jesus, ele comunicava verdades inalteradas, seja por lá quem for. Jesus comunicava aquilo que estava no coração de Deus aos homens. Jesus, todas as vezes que se comunica com os homens, ele se comunica de uma forma que os homens entendem o que ele está falando. Jesus nunca violenta a mente de ninguém, ou o século daquele momento, mas ele sempre comunica algo, daquele momento em diante, que sempre comunicará a toda a humanidade. Eu quero fazer o primeiro destaque para o filho mais velho. No começo do culto eu disse que eu me converti aos meus 7 anos de idade. E talvez isso não signifique nada para você, mas é o tempo que eu tenho mergulhado em Deus. E em todos esses anos em que tenho me decidido por caminhar com Deus e ser o seu servo, eu tenho cada vez mais mergulhado no entendimento de quem é Deus e do que é a igreja de Cristo. Esse irmão mais velho, e quando Jesus fala desse irmão mais velho aos fariseus, Jesus falava dos próprios fariseus. Este irmão mais velho, na parábola que Jesus conta, representa os filhos que já estão há muitos anos na caminhada com Deus, mas que não valorizam tanto a Deus, ou o relacionamento com Deus, mas sim as obras, mas sim a lei. Deus não quer que você cumpra uma lei se você não pode ter um relacionamento sincero com Ele. É mais importante um relacionamento com Deus do que um relacionamento com a lei, porque a lei é um livro de regras, mas Deus é o transformador do homem. Deus não ama um filho pelas atitudes de um filho, Deus ama um filho pelo que Deus é. E era totalmente o oposto do que o filho mais velho pregava e sustentou quando o seu irmão mais novo retornou para casa. Eu preciso te confessar algo, e eu não quero que você se assuste com isso, porque eu quero que você entenda perfeitamente o que eu vou te falar. Mas eu não gosto de crente. Sabe aquele crentinho xarope? Aquele cara que olha para você de cima a baixo e fala assim: essa roupa aí não é de Deus. Essa roupa não pode subir no altar. Baixa essa calça, pastor. Sabe esse tipo de gente? Que não valoriza o que está dentro de você, mas valoriza o que está fora. E eu entendi uma coisa esses últimos dias: quem gosta de rótulo, quem gosta de embalagem é o diabo. Por isso que ele investe tanto na beleza das coisas do mundo. Mas Deus gosta de essência. Por isso que Ele não se importa com seu rótulo. Então Jesus quer que você veja, não importa como você esteja, porque o que Ele quer mudar não é as tuas roupas, é a tua essência. Eu estou cansado de crente religioso.
Sabe por quê? Porque os crentes religiosos afastam os filhos mais novos que querem pertencer de volta a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão afastadas de Deus, e muitas delas saíram por causa dos irmãos mais velhos. Mas hoje, eu, como seu irmão mais velho, quero te receber em meus braços. Porque não me importa a roupa que você está vestindo, o que importa é a essência que o nosso Pai tem para você. O filho mais velho, como fala no texto, ele não aprendeu a desfrutar dos bens que lhe pertenciam. Quando ele chega, ele fala para o seu pai, pai, você nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos, e você pega o nosso novilho cevado e mata para este cara, que gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, drogas e etc. O pai então vira para ele com o maior amor do mundo e fala: filho, tudo que eu tenho é seu. É interessante porque tudo depende da visão do teu olhar. Este filho mais velho, ele queria um cabritinho, e o que o pai tinha para oferecer era toda a fazenda. Deus não quer que você viva uma vida limitada. Aprenda uma coisa: dentro dos limites da santidade, você pode tudo, e tudo lhe pertence. Não queira ser mais espiritual do que Jesus. Não queira ser mais crente do que a Bíblia diz que você deve ser. Não queira ser mais do que você de fato é, porque até todos sermos glorificados, ainda podemos cair em pecado. Os perfeitos não estão entre nós. Os perfeitos estão com Deus na glória. O filho mais velho da parábola, apesar de estar muito tempo na casa do pai, apesar de viver muito tempo na casa do pai, ele não tinha um relacionamento com o pai, ele tinha um relacionamento com as regras do pai. É por isso que ele diz: eu sempre fiz tudo o que você me mandou. Eu não quero que você cumpra regras vazias, mas que você viva princípios absolutos para uma vida de sucesso com Deus. A Bíblia fala que quando o herdeiro ele é menino, em nada ele se difere do escravo. A mente deste irmão mais velho era uma mente de escravo, porque ele ainda era um menino, apesar de ser mais velho. E infelizmente existem milhares de meninos com cara de homens velhos, ou de mulheres mais velhas, mas que por dentro não aproveitam aquilo que Deus tem para cada um. As pessoas estão brigando por cabritos, e Deus está nos oferecendo toda a boiada. Que miseráveis homens somos, que dizemos quem deve ter ou não o novilho cevado. Eu não quero que você seja esse irmão mais velho, a não ser que você seja um irmão mais velho, que vai ajudar os irmãos mais novos a viverem uma vida de comprometimento com o Pai. Tem gente que se firma na religiosidade, tem gente que se firma na lei, mas eu preciso te dizer algo: não são as tuas obras, não é aquilo que você faz que vai te dizer se você é bom ou mal, se você vai ou não para o céu. Quem vai te dizer se você vai ou não para o céu é o dono do céu, e o dono do céu é o Pai dos dois irmãos. Não tente impressionar mais as pessoas na igreja do que você consegue impressionar a Deus no teu quarto de oração. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Nós, a igreja de Cristo, não precisa de hipócritas.
A igreja de Cristo precisa de pessoas que tenham caráter semelhante com o de Cristo. Leon Morris, um comentarista do livro de Lucas, ele diz o seguinte: os orgulhosos que são justos aos seus próprios olhos nunca sentem que são tratados tão bem quanto merecem. Cuidado com quem você pensa que você é. Cuidado quando você diz essa frase, principalmente dentro da tua mente: você não sabe quem eu sou. Você que não sabe quem nós somos. Nós somos a noiva de Cristo, protegidos por Ele. Então nenhum homem é maior do que outro homem dentro da igreja de Cristo. Existem autoridades, existem guias, pastores, apóstolos e ministérios que governam, mas diante de Deus, todos os filhos têm a mesma estatura, porque Deus não ama mais um e menos o outro. Existem filhos que amam mais o pai e filhos que amam menos o pai, filhos que se aproximam mais do pai e filhos que se distanciam do pai. Isso significa que o poder do relacionamento com Deus está em nós. Quando nós falamos desse texto, todos pensam no filho pródigo, e na maioria das Bíblias tem um pequeno subtítulo que diz: a parábola do filho pródigo. Dentro da parábola, aquilo que poderia acontecer: um filho pedir um adiantamento da sua herança, realmente poderia acontecer. Isso não é uma invenção de Jesus Cristo, porque Jesus não inventava nada, ele usava fatos da sociedade para trazer luz àquilo que ele queria falar. Então sim, era possível que um filho lhe pedisse uma herança ao seu pai, antes deste pai se tornar velho ou até mesmo morrer. E isso de fato acontece na parábola. O filho mais novo, ele quando pega a sua herança, e poucos dias a Bíblia fala, ele pega tudo que é dele e se afasta do pai, é porque algo simples acontece. Quando um filho quer fazer algo de errado, ele vai para o mais longe que ele pode do seu pai, ou de qualquer pessoa que o possa confrontar e tentar fazê-lo mudar de ideia, porque ele estava decidido a destruir a sua vida, mesmo pensando que ele iria ter uma vida de alegrias, uma vida de lucro, uma vida de festas. E foi para isso que ele se encaminhou. Ele pegou todo aquele dinheiro, foi para um país, a Bíblia fala, distante. Ele já não estava mais no país onde ele morava com sua família. Ele pega o dinheiro e sai. E isso é difícil de entender dentro deste contexto em que nós vivemos brasileiro, porque a herança é algo muito raro em nosso meio. Alguém receber uma herança é algo raro. Como o nosso país é um país consideravelmente novo, temos 500 anos, mas 200 e poucos anos de independência e de república, então somos extremamente novos dentro daquilo que estamos vivendo aqui. Não somos como países antigos da Europa, em que as riquezas vão se acumulando geração após geração. Mas dentro deste contexto, desta parábola, se fosse nos dias atuais, provavelmente esse menino pegaria esse dinheiro e iria para Las Vegas, lugar onde tudo acontece, mas ninguém sabe. E ele se perderia completamente em drogas, prostituição, jogos e tudo mais o que fosse ilícito e o dinheiro dele pudesse comprar. Todas as vezes que alguém quer pecar, ele se afasta de Deus, e principalmente dos irmãos, porque ele não quer ser impedido,
Ele não quer ser parado. Ele não quer que alguém diga: ei, cara, acorda, isso que você está fazendo está errado, isso vai destruir a tua vida. Ele não quer ouvir isso. Ele quer ouvir: e aí, para onde que a gente vai hoje? Você que paga de novo? Porque ele tinha dinheiro. E quem tem dinheiro no mundo, meu irmão, tem muito amigo. Porque a única coisa que as pessoas querem é encher a cara, sem saber quem está pagando. Não é isso? Toda sexta-feira é a mesma palhaçada. Você sai do serviço, compra um pack de cerveja e vai para o churrasco na casa de alguém. Muito inteligente. E aí sábado você nem lembra onde que você está, você acorda sem saber seu nome, o nome da sua mãe. Este filho mais novo, ele pega tudo aquilo que ele tinha e gasta de uma forma absurda. É interessante porque o pai desse cara, ele era rico. Ele era rico. Então a herança dele era alta. Então nesse país para onde ele foi, ele deve ter se tornado o cara. Ele devia fazer as maiores festas, as maiores baladas, as maiores orgias. Ele era o cara. Mas não importa o quanto você se ache o bom, longe do Pai, uma hora o teu dinheiro acaba, a tua energia acaba, os teus amigos se vão e a sua vida se acaba também. E talvez você pense: esse menino, quando saiu de casa, ele caiu em pecado. Mas a maior queda que ele teve foi quando ele caiu em si. A Bíblia fala, no versículo 17: caindo porém em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? É interessante porque esse cara, ele não estava num país de judeus. Ele estava em algum outro país onde as pessoas criavam porcos. Eu não sei se você entende isso, mas dentro da cultura judaica até hoje, eles não comem porcos. E uma curiosidade: como Israel hoje tem pessoas de vários países morando, de várias nações, religiões, etc. As pessoas que querem criar porco, elas não podem criar o porco no chão, porque o chão de Israel é sagrado para eles. Então eles criam os porcos em plataformas, como se fossem pallets, para o porco não tocar no chão. E embaixo disso tem uma outra plataforma para, o pior ainda, as fezes do porco não caírem, tocarem no chão de Israel, que é sagrado. Então esse cara, ele se enfiou na maior roubada da vida dele. Ele foi cuidar de porcos, porque a Bíblia fala que faltou comida naquele país, houve uma grande fome. Na crise em que nós ainda estamos saindo, em que passamos aqui no Brasil, muitas pessoas perderam os empregos e tiveram que fazer coisas que elas normalmente não fariam. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós precisou se humilhar a esse ponto para poder conseguir um prato de comida. Porque a alfarroba, ela é uma vargem que hoje até está em alta, as pessoas fazem até coisas legais com a alfarroba, mas nesse contexto, a alfarroba era a comida dos porcos. E ele falava assim: poxa, deixa eu comer uma dessas alfarrobas. E os donos dos porcos falavam: não, é dos porcos. Ou seja, ele chegou tão fundo, mas tão fundo, que o animal mais imundo que ele considerava tinha mais valor do que ele. Ele era tão imundo que até um porco estava acima do que ele era. Quando ele se vê naquela situação, ele cai em si e fala: cara, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Caindo em si, esta foi a maior queda dele. E se você está afastado do Pai, eu quero que você caia assim hoje. Ele fala: eu vou voltar para casa.
cair em si é uma das maiores reviravoltas da vida de uma pessoa, porque você se apercebe daquilo que está acontecendo consigo e você tenta mudar aquilo, ou melhor, você tenta voltar do lugar de onde você jamais deveria ter saído. É interessante que quando este rapaz ele chega e está no caminho, ele vai pensando consigo: quando chegar lá eu vou ver meu pai, eu vou falar: pai, olha, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. E alguns autores e pensadores, teólogos, dizem que os pecados dele foram tantos, mas tantos, que se empilhavam e iam até os céus, ele imaginava. Eu vou dizer para meu pai: pai, faz de mim um dos seus empregados para que eu tenha o que comer pelo menos. Ele não queria dizer: olha, eu saí da tua casa por causa do meu irmão mais velho, eu saí da tua casa porque não deixaram eu ficar lá naquele negócio lá, eu saí da tua casa porque não deixaram eu cantar no louvor, eu saí da tua casa porque não deixaram eu dançar, eu saí da tua casa porque não deixaram eu ser líder de célula, eu saí da tua casa porque o pastor não me abraçou. Ele não deu desculpa, ele assumiu o que ele tinha feito e quem ele estava sendo no momento. Então ele chega e acontece algo incrível. O pai desse cara não era um pai convencional. Qualquer pai, ao chegar este rapaz em casa, ele iria dizer: olha, você é um safado, você pegou meu dinheiro e você gastou, e você vai trabalhar como meu escravo até que você recupere esse dinheiro. Ele poderia ter feito qualquer coisa com aquele rapaz, mas ele não era um pai comum, assim como o nosso pai não é comum. O nosso pai, ele é o melhor pai do mundo. O menino então está chegando em casa. E é interessante porque parece que o pai, ele sabia que o filho poderia voltar a qualquer momento. E ele ficava na varanda de casa. Ele ficava: quando será que o meu menino vai voltar? Será que ele volta hoje? Vou ficar lá na porta um pouquinho, depois eu vou lá no campo. E certo dia, ele estava parado, e vem aquele cara barbudo, maltrapilho, caminhando em direção à fazenda. E ele: será que é ele? Eu imagino a alegria do pai. Será que é ele? Está diferente. Ele saiu daqui tão lindo e forte. Essas não são as roupas do meu filho. E ele ficou olhando: será que não pode ser o meu mais novo? E a Bíblia fala que ele sai correndo. Não é o filho que vai ao pai, é o pai que vai até o filho. E aquele cara tinha acabado de sair de uma criação de porcos, fedendo, sujo, maltrapilho. A Bíblia diz que ele vai até o seu filho e ele o beija. É como se nós beijássemos alguém que mora na rua, muito tempo sem banho, sem um determinado asseio. Ele beija aquele filho, e os empregados saem correndo atrás. Por que ele está correndo? Vamos lá. Ele vira e fala: olha, tragam roupas novas para o meu filho, tragam um anel, porque hoje a nossa aliança vai ser refeita, e coloquem uma sandália nos pés dele, porque ele é senhor de tudo que eu tenho também. Ele não é escravo, quem anda descalço é escravo. Ele é meu filho, mesmo irreconhecível. O pai não pergunta o que ele fez. O pai não pergunta o que ele fez com o dinheiro, quantos pecados ele cometeu. Porque para o pai não importa o que um filho fez, mas o que ele pode fazer na vida do filho. E o que o nosso pai tem para nós são vestes novas, um anel, calçados, um banho e tudo aquilo que o reino dele tem para nós.
Deus, Ele não quer nos proteger externamente. Deus, Ele não é como um segurança. Deus, Ele é Pai, Ele nos protege de dentro para fora. Ele protege a nossa alma, porque Ele sabe que o corpo uma hora passa, mas o Espírito, Ele continua. Este momento incrível que acontece me faz entender que o principal personagem desta parábola não é o filho pródigo, mas o pai. A palavra pai aparece em 12 vezes neste pequeno texto que lemos. Então, o ator principal não é o filho que vai, mas o pai que recebe o filho que foi. Perceba, o personagem principal da tua história não é você, mas o Deus que escreve a tua história. Para o pai, o importante não é o quanto o filho esteve longe, ele não está nem aí para isso, mas sim o quanto o filho ficará perto do pai. E o nosso pai, Ele quer que fiquemos com Ele durante toda a eternidade. Então eu preciso te dizer algo. Eu preciso te falar de algo que é o elemento principal desta parábola: a graça. A graça é o elemento principal dessa parábola. Veja, o pai, ele não pergunta onde você esteve, o que você fez, o que você quer comigo. Ele sabia que em o filho voltando, ele iria querer o pai de volta, porque o pai conhece o coração do filho. Não importa o quanto você esteve longe do seu pai, Deus, Ele não fica contando os dias que você esteve fora, porque Ele sabe a eternidade que é passar os dias contigo. Deus não se importa com isso. Por isso que eu disse que eu ia falar de algo extremamente escandaloso. Deus pode te limpar. Deus pode te limpar. Deus pode te transformar. Ele não quer saber o quanto você errou, mas o quanto você vai acertar a partir de agora. É isso que importa para um pai. Eu não sei se você é pai ou mãe, mas o nosso amor não se compara com o amor de Deus. Porque o que esse cara merecia era ser apenas mais um dos empregados deste pai. O pai dessa parábola, ele é um pai perfeito. Ele dá tudo ao filho, sempre deu tudo do melhor para este filho. E quando o filho se vai, ele não se culpa, porque ele sabe que a culpa não é dele. Mas ele sabe que ele foi tão bom para aquele filho, que é possível que a qualquer momento esse filho volte. Por isso todos os dias ele ia para a varanda e ficava esperando se o filho viria. Essa parábola, ela fala de um pai que sempre acredita na restauração do seu relacionamento com o seu filho, não importa o que tenha acontecido. Porque este pai tem muito mais perdão do que a acusação. Deus tem para você perdão. Quem te acusa dos teus pecados é o diabo, porque ele quer que cada vez mais você se sinta tão culpado, a ponto de você acreditar que Deus não vai te aceitar por aquilo que você fez. Mas esta obra não é de Deus, é o diabo quem coloca isso no coração dos homens e mulheres. O que Deus coloca no coração das pessoas é esperança. O que Deus coloca no dedo das pessoas é um anel dizendo: a nossa aliança foi restaurada. O que Deus coloca no corpo das pessoas é uma veste nova para dizer: eu vou te fazer um príncipe novamente. O que Deus coloca nos pés das pessoas é uma sandália nova dizendo: você não é mais escravo, mas você é meu filho. E o meu filho anda calçado, bem vestido e com um anel caro no dedo, porque eu paguei um alto preço pela sua vida.
e eu faço o que eu quiser com você, eu te dou o quanto eu quiser, porque tudo que eu tenho jamais se esgotará, porque eu sou eterno, eu sou infinito, eu sou infalível, eu sou Deus. É isso que Deus me fala hoje. Não importa, desculpa a expressão, a merda que você fez. Não importa o nível de besteira que você fez na tua vida. Este pai da parábola está aqui agora para te perdoar, te abraçar e fazer a tua vida uma vida nova com o teu pai. Pastor, eu nunca fui crente. Essa parábola não é para os crentes, é para as pessoas que estão afastadas do Pai, ou do dia que você nasceu, ou do dia que você saiu da igreja. Não importa se você está afastado do dia que você nasceu ou não. Deus não conta esses dias. O que Ele conta é os minutos para estar perto de você. A parábola vai além da lei. Neste tempo, os homens viviam pela lei, e Jesus fala da graça, porque este filho não merecia receber o que ele recebeu, mas a graça fala de algo imerecido. A graça fala de algo que nós não merecemos, mas que precisamos para termos comunhão com Deus. Eu quero ler, para encerrarmos, algo que já li aqui antes, mas que fala muito sobre o que é a graça. A maior reviravolta da parábola não é o filho conhecer ou reconhecer, cair em si e saber que estava errado. Essa não é a maior reviravolta da parábola. A maior reviravolta da parábola é o pai aceitar um filho perdido. E eu espero que isso aconteça hoje, porque a graça é a purificação para os que foram enlameados pelo pecado. A graça é o testamento para quem foi liberto da religiosidade. A graça não é um milagre recebido, mas um caminho iluminado. A graça não é a libertinagem nas mãos do inconsequente, mas é o princípio a ser seguido do coerente. A graça não é como uma máquina de lavar roupas que a todo o tempo trabalha, mas sim são roupas novas para ex-mendigos. A graça é o amor imerecido de um Cristo que foi assumido Deus diante dos fariseus. A graça não é a inconstância de um menino, mas a rocha onde homens constroem um relacionamento com Deus. A graça não tem custo algum para se ter. Cristo já pagou por você, mas toda a sua vida vai ser necessária para em toda a sua vida você a ter. A graça é sobrenatural, mas se manifesta de forma normal e natural. A graça é favor imerecido e não a procissão a um Cristo falecido. A graça ressuscitou o Salvador do mundo para que o Salvador do mundo desse graça a todos que estão no mundo. A graça faz de nós filhos, mas não meninos perdidos. A graça surgiu no céu para invadir a terra. A graça não é um amuleto para o pecado do sujeito. A graça é um dueto que se faz entre o amor, e é dueto que se faz entre fé e amor, que termina o soneto. A graça é o sol que brilha pela manhã e o céu que se vive no amanhã. A graça, quem me dera te conhecer por completo e completo ser. Se a graça é um oceano, como na música diz, quero morrer com o pulmão cheio de sal e morrer feliz. Eu não sei o que a graça significa para você.
É possível que você vai entender a graça na tua caminhada cristã. Mas a graça é o maior escândalo que já tocou a terra. A graça faz de um pecador qualquer um filho querido, um filho amado. Talvez você pense: se Deus é bom, se Deus é onipresente, se Deus está em todo lugar, por que eu tenho que participar da igreja? Eu queria que a banda subisse, por favor. Porque a forma mais comum que Deus tem é usar pessoas para abençoar pessoas, usar pessoas para influenciar pessoas, usar pessoas para dar a mão a outra pessoa e caminharem juntos até a glória. Quando Jesus fala desse Pai, Ele fala de uma forma figurada sobre o nosso Pai que está nos céus. Quando Jesus fala dos dois filhos, Ele fala de duas pessoas: as pessoas religiosas e as pessoas como eu. Talvez você diga: pastor, a minha religião é outra. Eu não estou te oferecendo religião, eu estou te oferecendo salvação. Eu estou te oferecendo perdão. Eu estou te oferecendo remissão de pecados. Não é o quanto você faz que te faz perdoado por Deus, mas o quanto Cristo fez na cruz que te faz perdoado por Deus. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Igreja, não seja religiosa, igreja. Não coloque usos e costumes acima das pessoas. Não coloque a lei acima das pessoas, porque o próprio Deus levantou por sobre as pessoas no madeiro seu Filho, e deste Filho existe salvação para todos. Deus não quer saber do teu rótulo, Deus quer saber do teu coração. Hoje é dia de reviravolta. Eu quero que você entenda algo muito importante. Todas as pessoas que estão aqui sentadas nesse auditório precisam desta mesma graça todos os dias. Você que vem à igreja toda semana, você que vem à igreja constantemente, mas você ainda não sabe se você é igreja ou não, hoje é teu dia. Você que já esteve na igreja antes, mas está afastado por seja qual for o motivo, não me importa, hoje é o teu dia. Você que nunca entrou numa igreja na tua vida, hoje é o teu dia. Eu não quero te convidar para viver entre essas quatro paredes. Eu quero te convidar para você viver com o Pai. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, quantas vezes nós somos o irmão mais velho que olha uma pessoa e diz: não, mas ele é tatuado, e daí? Mas ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso.
Deus, quantas vezes nós nos colocamos na tua cadeira e queremos julgar as pessoas pelo que elas fizeram, sem conseguir enxergar aquilo que o Senhor pode fazer na vida das pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. A igreja é lugar para aceitar todos quantos quiserem ficar perto do Pai, e não aceitar pessoas que pareçam ser perfeitas, ou boazinhas, ou bonitas. Deus, nós queremos pessoas que queiram um relacionamento contigo, porque nós sabemos que a maior beleza da vida de uma pessoa é ter Jesus no coração. Eu queria que você repetisse comigo uma oração. Deus, eu entendi esta parábola. Deus, eu quero ser o filho que abraça o Pai. Eu quero ser abraçado por Ti, hoje, agora e por todo sempre. Amém. Fica com os teus olhos fechados. Eu não sei se você fez essa oração pela primeira vez. Eu não sei o que está passando pela tua mente agora, mas eu quero te dizer algo. Aceita esse Deus que te ama. Aceita esse Pai que pode te fazer filho. Eu não quero te julgar pelo que você fez. Eu quero te abraçar pelo que você é a partir de agora. Eu gostaria de saber quem fez essa oração pela primeira vez. Me desse um tchau, ninguém está te olhando. Com sinceridade você fez a sua oração e disse: olha, eu quero esse Pai aí que você falou, pastor. Eu quero esse Pai aí que perdoa os pecados. Eu quero esse Pai que muda vidas. Olha, talvez você olhe para mim e diga: você não é um pastor normal. É porque eu não me preocupo com a embalagem que eu tenho, eu me preocupo com a essência que eu vivo. Eu não me preocupo com aquilo que você fez, mas com aquilo que você vai se tornar a partir de hoje. Eu sou uma pessoa que aprendeu com esse Pai que abraça, a abraçar as pessoas também. Você que fez a sua oração, mesmo que você não tenha levantado a sua mão, eu queria poder dar um abraço em você. Não que eu tenha algum poder, mas porque abraçar é bom. Abraçar as pessoas é tão bom, principalmente quando existe amor. Eu vou descer. Eu vou te esperar aqui embaixo, para que você venha me dar um abraço. Eu gostaria de, por favor, te dar um abraço. Eu não quero muita coisa tua, eu quero só um abraço, e depois você pode fazer o que você quiser na tua vida. Mas vem aqui na frente. Vem cá, não fica com vergonha não. Tem um monte de gente aqui já. Vem pra cá. Ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça estamos afogando, o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, e Ele me ama, me ama, Ele me ama, e Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e nosso galardão. Estamos afogando o céu se une à terra. Não tenho tempo. Nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Estamos afogando, o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Tem alguém que eu ainda não abracei? Oi. A reviravolta é que hoje os filhos mais velhos choram de alegria pela volta dos filhos mais novos. Olha pra mim, olha pra mim. Eu não tô nem aí para o que você fez. Eu não perdoo pecados. Eu não transformo a vida das pessoas, entende? Quem faz isso é Deus. A minha função é te abraçar e te aceitar, porque você agora é meu irmão. Pastor, mas a gente não se conhecia. Eu não estou nem aí para o que você pensa. Você é meu irmão. E nós queremos cuidar de você, para que você nunca mais volte de onde você está saindo hoje. Vem cá, Ico. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Ninguém sabe
esse irmão que eu estou abraçando, ele foi a primeira pessoa que me apresentou Rebeca. Há mais de 10 anos atrás, em São Paulo. E eu não conhecia a igreja evangélica em Campo Grande. Naquele ano eu conheci o Doxa. Eu conheci uma juventude viva. E eu nunca falei isso, mas o meu sonho era fazer parte de uma juventude como aquela. Mas nunca passou pela minha cabeça que eu me tornaria o pastor daquela juventude. Ninguém conhece os caminhos de Deus. Mas hoje, Ico voltou para a casa do pai dele. Em todos os lugares, com todas as pessoas. É por isso que eu tenho vocês, eu tenho os líderes, eu tenho os auxiliares, eu tenho pessoas que acreditam no Evangelho de Deus e sabem que uma pessoa, quando chega à igreja, mais precisa de atenção, de carinho, de cuidado. Eu queria que vocês olhassem para trás e vissem a nova família de vocês.